Deus. Paz do Senhor para os irmãos, amém? Deus seja louvado por mais esta manhã em que podemos estar na casa do Senhor, aprendendo a sua santa palavra e juntos, em comunhão, participando da mesa do Senhor. Nós seremos breves nessa manhã. Nosso objetivo aqui é trazer uma palavra relacionada à nossa lição de escola dominical, lição de número 10, que fala sobre o cativeiro de Israel, no Reino do Norte. O pastor comentou a respeito da Assembleia de Deus Jardim Primavera, que eu tive a oportunidade de conhecer o pastor Paulo César Lima, que foi meu professor de seminário, e a partida dele trouxe muita tristeza ao nosso coração, ao coração da sua família, obviamente. Eu estive em contato com a sua esposa, que também foi minha professora. Eu peço oração da igreja por esta família, e da igreja também que foi desamparada por essa partida, né? O pastor Paulo César Lima foi uma referência, não só no estado do Rio de Janeiro, mas no Brasil, em detrimento de tantos acontecimentos ou tantas divergências. Eu tinha um carinho muito grande por esse pastor, e a sua família precisa muito das nossas orações, porque ele deixou 2 filhos já adultos, um casado, o pastor Alexandre, que está assumindo Assembleia de Deus Primavera, mas também deixou um filhinho de 10 anos, mesma idade da minha filha, o Gabriel. Então, peço aos irmãos que lembrem dessa família nas suas orações. Abra sua Bíblia em Oséias capítulo 6, versículo 1, que é o texto áureo desta lição, e o meu objetivo não vai ser discorrer todos os tópicos dessa lição, mas fazer algumas aplicações aos nossos corações. Oséias capítulo 6, versículo 1. Mesmo assentado, nós faremos a leitura da palavra do Senhor. Oséias capítulo 6, versículo 1, um texto muito conhecido. Todos que acharam podem dizer amém? Diz assim a palavra do Senhor: vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Amém? Aproveitando que nós estamos com a Bíblia aberta, abra também em 2º livro dos Reis, capítulo 17. Eu vou ler apenas um versículo, versículo de número 13. 2º livro de Reis, capítulo 17, versículo de número 13. Diz assim: e o Senhor advertiu a Israel e a Judá, pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos, e guardai os mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais, e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Vamos ler o versículo 14 também. Porém, não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. Este capítulo de número 17, ele vai se tratar de um resumo da decadência do Reino do Norte
o reino de Israel, as 10 tribos que se dividiram das tribos do sul, principalmente da tribo de Judá, e vai ser uma narrativa de um resumo dessa destruição do reino do norte. Nós temos aprendido no decorrer desse trimestre algumas lições a respeito, de homens de Deus e também de homens que envergonharam o nome de Deus no governo de Israel e no governo de Judá. E nós veremos, nessa breve reflexão, alguns motivos que levaram ao reino do norte a sucumbir e a ser totalmente destruído para nunca mais ser restaurado. Aqueles irmãos que já sabem, o reino de Judá, o reino do sul, ele vai cativo para a Babilônia em 586, e durante 70 anos permanece no exílio da Babilônia, e depois de 70 anos retorna para Jerusalém. Porém, o reino do norte, bem antes, em 722 a.C., ele é destruído, ele é vencido pela Assíria, e ele vai para o exílio, ele é espalhado por diversas nações, mas ao contrário do reino do sul, o reino do norte nunca mais torna a sua terra. O que acontece é que a Síria envia outros povos para ocupar Samaria, e Samaria passa a ser um povo gentílico, um povo já não mais de Israel. E nós vamos ver nessa manhã algumas lições, dessa destruição do reino do norte. O primeiro ponto, e por isso eu fiz questão de ler o versículo de número 13, o cuidado de Deus em comunicar os seus santos, em avisar o seu povo a respeito dos seus maus caminhos, de maneira que eles pudessem redirecionar os seus próprios caminhos e voltar novamente a seguir ao Senhor. Nós lemos Oséias capítulo de número 6 e o livro do profeta Oséias. As profecias de Oséias vieram no período do reinado de Jeroboão II em Israel, e o reinado de Jeroboão II em Israel foi o reinado mais próspero do reino do norte, porém foi o mais perverso do reino do norte, e foi através desse reinado, que a destruição de Israel começou a ganhar os seus últimos preparativos, por causa de Jeroboão II, que intensificou a idolatria em Israel, que tornou o reino de Israel um reino perverso para com seus próprios irmãos. E por conta disso, Deus levanta 2 profetas. Deus levanta Oséias e levanta Amós. Deus levanta Oséias para falar tanto para o reino do sul quanto para o reino do norte, mas Deus também levanta Amós para falar para o reino do norte. E o livro do profeta Amós, para aqueles que ainda não leram, eu convido os irmãos que façam a leitura deste livro, porque ele tem uma riqueza profética muito grande. Ele vai contar detalhes da situação do reino do norte e da tamanha perversidade com que os poderosos, os governantes, os líderes e os homens poderosos da terra pervertiam a terra e destruíam o seu próprio povo, faziam o seu próprio povo perecer, consumir, por causa da ganância e da luxúria dos governantes e dos líderes do reino do norte. Mas o que eu acho importante ressaltar nessa manhã, e isso está no versículo 13 que nós lemos, e também no versículo 23 de 2 Reis, capítulo 17, é o cuidado de Deus em avisar o seu povo, o cuidado de Deus em preparar o seu povo, o cuidado de Deus em trazer um alerta para o seu povo, porque todas as vezes que Deus fala com o seu povo, é o interesse de Deus em ver o seu povo perto dele.
Enquanto há comunicação do céu com a terra, há um desejo de Deus em que a terra responda à comunicação do céu. A partir do momento em que não há mais comunicação do céu, se preocupe, porque Deus não tem mais interesse em se relacionar com você. No versículo de número 13, eu vou ler novamente: o Senhor advertiu a Israel e a Judá, pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos, e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais, e que vos enviei pelo ministério de meus servos e profetas. E a resposta da terra, a resposta do seu povo para Deus foi: não deram ouvidos. Antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais que não creram no Senhor seu Deus. O lamento do escritor é tão grande em relação ao cuidado de Deus e ao endurecimento do coração do povo, que no versículo 23, ele vai falar novamente. No versículo de número 23, até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel expulso da sua terra, a Assíria, até o dia de hoje. Note que o autor, ele vai reforçar que houve uma comunicação, que houve uma mensagem, não só uma, houve várias mensagens, houve várias comunicações, e o povo insistiu em não dar ouvidos a estas mensagens, a estas comunicações. O Senhor mostra o seu amor e cuidado para conosco, todas as vezes que Ele nos orienta, todas as vezes que Ele nos educa, e até nas vezes que Ele nos repreende. As mensagens de Deus revelam para nós o quanto Ele nos quer e o quanto Ele não nos rejeitou. Quando não há mais mensagem de Deus, que é o diálogo do relacionamento, logo não há mais relacionamento e comunhão. Por isso eu quero reforçar para os irmãos nessa manhã: todas as vezes que o Senhor falar por meio dos seus mensageiros e dos seus profetas, não endureça o seu coração, não tape os seus ouvidos, não ignore a mensagem de Deus, porque Deus ainda tem interesse em você, Deus ainda tem interesse no seu povo, Deus ainda tem interesse na terra, e porque Ele tem interesse, Ele está orientando, Ele está exortando, Ele está até repreendendo, mas se Ele está repreendendo é porque Ele quer você perto dEle, Ele não quer você longe dEle. Por isso Ele está dizendo: vinde, tornemos ao Senhor, vinde, voltem-se. O interessante desse texto é que o profeta ele faz uma linguagem, ele utiliza uma linguagem figurada, como se o povo estivesse de costas para Deus. Por isso ele diz: vinde, tornemos, dê a meia volta, pare de dar as costas para Deus, pare de ignorar as suas palavras e as suas orientações, volte-se novamente para o teu Deus, porque Ele quer se comunicar com você. Volte-se mais uma vez para Deus, porque Ele quer olhar nos seus olhos e dizer o quanto Ele te quer perto dEle. Por isso que em Hebreus 12:6, fazendo referência a Provérbios 3:12, o texto vai dizer: porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Por isso, quando o Senhor falar contigo, não endureça o seu coração, antes dê ouvidos à sua voz e põe em prática aquilo que Ele nos orientou. Em Hebreus 3, 7, 8, fazendo referência a Salmos 95, o texto vai nos narrar: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz,
não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação do deserto. Deus ainda continua falando com o seu povo, mostrando o seu cuidado. Deus ainda comunica ao seu povo as verdades inconfundíveis da sua palavra, porque Ele quer te atrair novamente para a presença dEle. Por isso que o profeta vai dizer, condenando Israel, dizendo que Israel se distanciou dos seus caminhos, e ele vai dizer, mas eu atraí, mas eu puxei Israel para a minha presença com cordas de amor. Eu não puxei com uma força da obrigação, eu puxei Israel com cordas de amor para a minha presença, mas eles não me deram ouvidos. Só que depois o profeta Oséias vai dizer, depois de todas as reprimendas, ele vai dizer, mas eu a atrairei e a conduzirei para o deserto, e ali lhe falarei ao coração. Deus está dizendo para Israel, no meio da cidade, você está escutando muito barulho, mas não ouve a minha voz. No meio da cidade tem muito barulho de festa, tem muito alarido de cântico, mas não tem a minha voz. Por causa disso eu vou te conduzir para o deserto, onde não tem mais barulho, onde não tem mais festa, mas a minha voz será ouvida novamente. Eu a atrairei e a conduzirei para o deserto, e ali lhe falarei ao coração. Quando não se der mais ouvidos às vozes que estão à nossa volta, quando não dermos mais ouvidos aos barulhos que tentam atrapalhar a nossa jornada, a voz de Deus será conhecida e será ouvida em nossos ouvidos e corações. Não endureçais os vossos corações, curvem-se diante da voz do Eterno, prostrem-se diante da repreensão do Senhor, porque Ele está te trazendo de volta para perto dEle. Aleluia! Todas as vezes que o Senhor nos repreende, Ele está nos puxando de volta. É por isso que o salmista vai dizer que a tua vara e o teu cajado me consolam, porque quando a ovelha está se rebelando e fugindo, é a vara que puxa de volta, é o cajado que traz para perto novamente, porque lugar de ovelha é aos pés do pastor. Lugar de ovelha é ouvindo a voz do pastor. Por isso, todas as vezes que o Senhor colocar a tua vara e o teu cajado, saiba que Ele está te trazendo para perto novamente. Precisamos considerar também que o reino do norte foi um reino de muitos reis, mas com uma conturbação muito grande em cada reinado. A partir da divisão de Israel, nos reinos do sul e norte, muitos reis passaram pelo reino do norte, 19 reis, e sempre marcados por conspirações e assassinatos, gerando instabilidade política e econômica na região. Para os irmãos terem uma ideia, o período de reinado dos reis de Israel, de maneira geral, foram períodos curtos, com exceção de 5 reis. Jeroboão, primeiro rei da divisão do reino do norte, 21 anos. Baasa, 23 anos. Acabe, 21 anos. Jeú, 27 anos. E Jeroboão II, 40 anos. 5 reinados longos. O restante foram todos reinados relativamente curtos. Se nós compararmos com o reino do sul, o reino de Judá, o reino de Judá teve 9 reinados longos. Teve o de Roboão, 18 anos, de Asa, 41 anos, Josafá, 22 anos, Joás, 39 anos, Uzias e Azarias. Os irmãos se lembram que Uzias, ele foi acometido de lepra logo no início do seu reinado, por isso seu filho assumiu a regência do reinado, e após a morte de Uzias, ele assumiu o trono.
foram 41 anos. Acais, 21 anos. Ezequias, 18 anos. Manassés, o rei perverso de Judá, 55 anos. Entre o primeiro reinado e o segundo reinado, porque Manassés é levado prisioneiro para a Babilônia. Josias, 31 anos, totalizando 9 longos reinados em Judá. Eu disse que o reino do norte teve 19 reis, o reino do sul teve 20 reis. Só que apesar de ter tido 20 reis, o reino do sul, ele teve 345 anos de duração, a partir da divisão dos reinos. Enquanto o reino do norte teve 209 anos de duração, ou seja, muitos reis para um período de tempo curto, relativamente considerando. Há de se afirmar também, que poucas foram as dinastias no reino do norte. E o que são dinastias? São reinos passados de pai para filho, reinos que seguiram para os seus descendentes. Lembrando que o reino do sul só teve uma dinastia, a dinastia de Davi. O trono de Davi não se apartou do reino de Judá, mas o trono no reino do norte não permaneceu em uma família. Esse trono, ele passou por 9 famílias diferentes, marcado por 10 assassinatos de reis. Ou seja, a conspiração no reino do norte não se apartava. A instabilidade política no reino do norte era constante. Por isso, houveram 10 assassinatos de reis. Quando alguém conspirava contra um rei do norte, matava e assumia o seu trono. No caso do reino do sul, só houve uma conspiração, relativamente falando, que foi de Atalia, que nós estudamos, na lição que fala sobre o rei Joás. Mas nós sabemos muito bem que essa única conspiração tem um dedo do reino do norte, porque Atalia era filha de Acabe. Então ela vai para o reino do sul, casada com o rei do sul, e gera um transtorno terrível no reino do sul. Mas fora isso, o reino do norte foi marcado por muitas divisões e por muitas brigas. Para piorar essa condição, a condição deste reino, nenhum rei serviu ao Senhor com seu coração. Antes eles se desviaram para o caminho de Jeroboão, Acabe e os reis pagãos. Uma outra lição interessante da destruição do reino do norte, do reino de Israel, é a lamentável briga entre irmãos. Desde a divisão dos reinos, os irmãos do sul e norte passaram a travar guerras entre si. E mostraram quem era o povo mais forte. Contudo, ele chegou ao seu ápice quando Peca, rei de Israel, ele se aliançou a Rezim, rei da Síria, para destruir o reino do sul. Note que tanto o reino do norte quanto o reino do sul, eles investiram tempo, recursos, dinheiro, para um destruir ao outro. Lembrando que era briga de irmãos, os dois povos eram irmãos. Só que eles eram alvos de constantes investidas dos reinos vizinhos. Síria, Assíria, Egito, vários povos se levantavam para destruir os dois reinos. Ao invés desses dois povos se unirem como irmãos, juntarem as suas forças como irmãos, para lutarem contra os inimigos, eles investiam tempo, investiam recursos, investiam tudo que eles tinham para destruir um ao outro. Ao ponto do reino do norte, através de Peca, se aliar à Síria, através da figura de Rezim, para travar uma guerra e destruir o reino do sul. O reino do sul consegue enfrentar esses dois exércitos, consegue
vencê-los, só que ele faz o mesmo. O reino do sul, através de Acais, o rei que não fez o que era reto aos olhos do Senhor, ele se aliançou com Tiglat-Pileser, rei da Assíria, para fazer frente ao exército inimigo. Entenda uma coisa, eles preferiram gastar os últimos recursos que eles tinham para destruir seus irmãos, ao invés de investir as suas forças para destruir os seus inimigos. Entende que eles empregaram muita força para brigar com quem não era para brigar? Você está entendendo que eles investiram muitos recursos em travar batalhas com quem não era para se travar batalhas? Você já percebeu o quantas vezes nós gastamos esforços e tempo para lutar com quem a gente deve ter paz e amor e comunhão? Você já percebeu o quantas vezes nós investimos tempo e às vezes arquitetamos planos, para enfrentar quem nós não deveríamos enfrentar? Você está entendendo que em briga de irmão se deve haver paz, comunhão e restauração? O inimigo está lá fora, não está dentro de casa? Que dentro de casa deve haver paz, comunhão, harmonia, mas muitas vezes a gente coloca força, coloca recurso, coloca dinheiro para investir em guerras que nós não devemos travar. Deus está dizendo para o seu povo: não trave batalhas aonde deve haver paz e comunhão. A tua batalha está lá, meu Deus, a tua batalha está lá fora, o teu inimigo está lá fora, o teu inimigo está rondando ao teu derredor, buscando a quem possa tragar. Ele não está aqui dentro, ele não está dentro da tua casa. Na tua casa tem que ter paz, não é guerra. Na tua família tem que ter amor e harmonia. Na casa de Deus, diante dos seus irmãos, não deve ter guerra, deve ter paz. Deus está dizendo: não invista os teus recursos, não invista as tuas forças para lutar batalhas onde Deus não mandou você entrar. Ele está nos lembrando nessa manhã qual é o nosso objetivo. Glória a Deus, bendito seja o nome de Jesus. Ele está trazendo a nossa, meu Senhor Jesus, a presença de Deus. Meu Jesus, glorificado e engrandecido seja o nome de Jesus para todo sempre. Vinde, tornemos ao Senhor. Não trave batalhas onde Deus instituiu a paz. Não trave batalhas aonde Deus instituiu a presença dEle para trazer harmonia. Foque todas as suas forças no teu inimigo real, porque é ele que está tentando destruir a família, é ele quem está tentando perverter o filho, é ele quem está tentando afastar o marido, a esposa. Foque todas as suas forças no teu inimigo real, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades da maldade. Nós temos que investir os nossos esforços em lutar contra o real inimigo das nossas almas. Deus está dizendo para nós nessa manhã: lembre-se quem é o seu real inimigo e volte a se relacionar com o teu irmão. Lembre-se daquele que você deve enfrentar e cele a paz com aquele quem você deve amar. Samaria é cercada pelo exército da Assíria. Lembremos que uma guerra foi travada. Israel se alia com o reino da Síria. Judá se alia com o reino da Assíria. Judá com a Síria vence o reino do norte, Israel, e vence a Síria. A Assíria, então, destrói a Síria
parece um trocadilho, e torna o reino do norte, Israel, um reino vassalo, um reino que deveria pagar tributos à Assíria. Porém, Oséias, não o profeta Oséias, o rei Oséias, ele, quando assume o trono, durante alguns anos paga tributo, e por um momento ele decide não pagar mais tributo à Assíria, e não pagar tributo, sendo um reino vassalo, era uma declaração de guerra. Ele vai e procura se aliar ao Egito, para destruir a Assíria. A Assíria, sabendo desta conspiração, se revolta, vai para Samaria e faz um cerco em Samaria de 3 anos. Nós precisamos entender o drama desse povo de Samaria por esses 3 anos. O pastor Clayton, que é o comentarista da revista, ele informa no seu livro que os cercos a qualquer cidade na Idade Antiga eram repletos de muitos sofrimentos, pois as entradas da cidade eram fechadas, ninguém podia sair, os campos ficavam sem cultivo, as mercadorias necessárias não entravam na cidade, prejudicando assim o comércio e o escambo. As águas muitas vezes era racionada e extremamente escassa, de forma que uma pesada angústia era infligida ao povo. Essa estratégia de guerra era utilizada pelo exército inimigo para esvair as forças de resistência da cidade a ser conquistada. Portanto, 3 anos de angústia e sofrimento foram impetradas sobre Samaria. Durante esses 3 anos, sofrimentos diversos foram acometidos a esse povo. E ao final desses 3 anos, a Síria invade a Samaria, destrói a cidade e leva o povo cativo. Só que isso foi denunciado, como eu disse, e eu estou começando a encerrar, foi denunciado pelos profetas. O que estava acontecendo no reino de Israel? Existem 2 situações gravíssimas que estavam acontecendo em Israel: as injustiças sociais e a idolatria que foram denunciadas pelo profeta. Como eu disse inicialmente, o governo de Jeroboão II, o mais próspero de Israel, Deus levantou profetas como Oséias e Amós para denunciarem grandes atrocidades cometidas, injustiças sociais. Eu vou citar 2 textos, um de Amós e outro de Oséias. Amós capítulo 4, versículo 1 ao 3, diz o seguinte: ouvi esta palavra vós, vacas de Bazã. Por que o profeta Amós cita o termo vacas de Bazã? Pessoas que estavam gordas, que engordaram enquanto outras pessoas estavam definhando pela fome. Por isso ele usa um termo pejorativo, vacas de Bazã. Vocês estão engordando enquanto tem gente que está definhando por falta de comida. Ouvi esta palavra, vós, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, que oprimis ao pobre, que esmagais os necessitados, que dizeis a vossos senhores, dai cá e bebamos. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com ganchos e a vossos descendentes com anzóis de pesca. E saireis pelas brechas, uma após outra, e sereis lançadas para Armon, disse o Senhor. O problema não era uns que engordavam e outros não. Pode me dar comida à vontade que eu não vou engordar. Eu vou comer e eu não vou engordar. Eu já tentei, já até orei, Deus até me engordou um pouco. Quem não lembra, quando eu casei eu tinha por volta de 53 quilos, 1,75 m. Depois de alguns anos, a irmã Fátima veio para mim e falou: Jason, o irmão Daniel orou, fez campanha no monte, ele engordou. Eu falei: ah é? Eu vou orar também.
Eu cheguei a engordar 20 quilos em 6 meses. Depois disso, eu não engordei nunca mais, só perdi. O problema não era engordar. O problema é que essas pessoas estavam tirando recursos do pobre. Estava desfazendo as propriedades do aflito e do necessitado, enquanto elas estavam usufruindo do bom e do melhor. O que estava acontecendo em Samaria é que eles, os poderosos da cidade, estabeleceram uma estratégia. E que estratégia era essa? Só para os irmãos terem uma ideia, nos dias de festividade, aquele que era fiel não podia botar a mão no arado, não podia trabalhar. Mas os ímpios, eles trabalhavam nos dias de festividade. Para quê? Para juntar dinheiro e no dia seguinte, após a festividade ou após o sábado, chegava aquele que não trabalhou, querendo comprar algo, mas os empresários ímpios, eles falavam, não, agora o preço do quilo do peito de frango não é mais R$12. O preço do quilo do peito de frango agora é 30. E quem não tinha trabalhado porque cumpriu a lei do Senhor, que não deveria trabalhar no sábado e não deveria trabalhar nas festividades, não tinha recurso para comprar a comida. E com isso, eles começaram a conquistar as posses dos mais necessitados. Foi conquistando os recursos, ao ponto desses necessitados venderem seus filhos, venderem tudo o que tinha, enquanto os empresários ímpios estavam prosperando e estavam se fartando. O profeta Amós se levanta e está dizendo, jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão vir sobre vós, em que vos levarão com ganchos. Deus não passa batido ao sofrimento do aflito. Deus não passa batido à angústia do necessitado. Deus viu, Deus ouviu, e Deus vai se levantar para exercer juízo. No mesmo capítulo 4, há um texto que muitas vezes nós utilizamos de maneira errônea. No final do capítulo 4, Deus vai dizer, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. E por muitas vezes nós cantamos ou falamos esse texto em tom de esperança do arrebatamento. Só que este texto não nos dá motivo nenhum para esperança. Quando Deus está dizendo, no contexto do capítulo 4, prepara-te, Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus, Ele está dizendo o seguinte, eu estava ontem meditando sobre esse texto e eu me lembrei muito bem, sabe quando você era criança e sua mãe falava, vem para casa, e você não ia, e aí chegava um momento que ela vai dizer assim, ó, se prepara, porque você vai ter que entrar por aqui, e você vai ter que se encontrar comigo. Você sabia muito bem que tinha uma vara de goiaba atrás dela, ou sabia muito bem que tinha um chinelo Havaianas 42 endurecido pelo sol, não era o chinelo flexível, ele já estava duro pelo sol, sabia que ia acontecer um negócio ruim. Quando Deus fala para Israel, prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus, Ele está dizendo, se prepara, porque eu vou encontrar com você, e quando eu encontrar, não tem misericórdia, quando eu encontrar, é juízo impetrado na terra. Por isso, irmãos, cuidado quando a gente for cantar, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Para nós encerrarmos, passei 4 minutos. Oséias capítulo 4, versículo 1 e 2. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Só permanecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar. Fazem violência, um ato sanguinário segue imediatamente a outro.
Deus vai denunciar os cultos vãos. Em Amós capítulo 5, vou ler só o começo, nos versículos 21 ao 27, eu vou ler só o 21. Odeio, desprezo as vossas festas, e as vossas assembleias solenes não me exalarão bom cheiro. E ainda que vocês me ofereçam holocaustos, ofertas de alimento, não me agradarei delas, nem atentarei às ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cantos, porque não ouvirei as melodias das tuas violas. Deus não aguenta mais o culto insincero, o culto forjado, o culto onde nós oferecemos a Deus alguma coisa. Certa vez eu ouvi de um pregador, estava numa conferência, e um pregador que não é brasileiro, ele diz algo que ficou marcado na minha vida. Ele diz: Deus não vem, Deus não se manifesta onde Ele é tolerado, Deus só se manifesta onde Ele é celebrado. Deus não se manifesta onde Ele é alguma coisa para você, Ele só se manifesta onde Ele é tudo. Aonde Ele é tudo, Ele se revela. Onde Ele é alguma coisa, Ele nem aparece. Portanto, entregue o seu tudo a Deus nessa manhã. Ofereça a Deus o seu tudo nessa manhã, porque Deus ofereceu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, você não deve oferecer qualquer coisa, alguma coisa, ou até algo legal. Deus quer que você ofereça o seu tudo nessa manhã. Entregue a Deus nessa manhã o seu melhor. Não pense que daqui a alguns minutos vai acabar e você vai almoçar, você vai assistir o seu programa de televisão. Aqui está o maior evento da sua vida, aqui está o maior encontro da sua família, é aqui onde você celebra os melhores momentos da sua história. Não diga que o culto atrasou, não diga que a mensagem está passando 7 minutos, mas ofereça a Deus tudo aquilo que você tem para oferecer. Glorificado, engrandecido seja o nome de Jesus. Tem gente num balão de oxigênio querendo oferecer a sua adoração, mas não consegue. Mas você nessa manhã tem oxigênio de sobra. Por isso erga as suas mãos e adore ao nome do Senhor, porque Ele te deu vida. Glorificado e exaltado o nome do Senhor. Se coloque de pé nessa manhã em nome de Jesus. Espírito de Deus, nós te celebramos nessa manhã. Nós adoramos o teu nome, porque tu não és uma alternativa na nossa vida. Tu és tudo o que precisamos para viver. Para onde iremos nós, Senhor? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Nós queremos celebrar o teu nome nessa manhã, Senhor. Nós queremos, Senhor, elevar as nossas vozes em adoração e cântico ao Senhor, porque o Senhor restaurou a nossa ferida, o Senhor curou a nossa chaga, e nós estamos aqui nessa manhã celebrando o teu nome, porque muitos de nós estavam no leito de hospital, sem fôlego para te adorar, mas nessa manhã nós estamos aqui, com o fôlego de vida para elevar nossa adoração a ti, ó Deus. Nós te adoramos e te celebramos, Senhor, que toda a nossa transgressão seja sarada, perdoada pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo, e que possamos dedicar a Ti o melhor dos nossos dias, porque não sabemos o dia em que o Senhor nos levará. Que possamos oferecer a Ti, Senhor, as primícias da nossa vida, porque não sabemos quando o fruto, o alimento vai faltar, ó Deus.
Ah, Senhor, nós te adoramos nessa manhã, Pai, porque o Senhor olhou para nós, viu um povo disperso, viu um povo em pecado, e nos resgatou com cordas de amor, e nos trouxe para perto da tua presença. Nós te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus.